Muito bom dia, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo carinho, pela sua participação. Estamos em mais um dia com o Hora Geral abrindo a programação da Santa Cecília TV. Temos o site para que você possa participar, que é o euestoucomvocê.com.br. Também temos o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br e é lógico, o telefone, que é a maneira mais prática de você conversar com a gente, que é o 3041-6777. Não se esqueça que eu estou com você, tá certo? O Hora Geral de hoje é um programa especial. A gente faz sempre reuniões com a produção do Hora Geral, com toda a equipe, e a gente, lógico, tem a preocupação de saber que tipo de programa que nós vamos apresentar para o telespectador. E a ideia do Hora Geral é justamente de levar até você programas que possam informar, alertar e, o mais importante, fazer com que você participe. O nosso convidado de hoje, durante todo o programa, é o João César Queiroz Prado. Ele é superintendente da Sabesp na Baixada Santista. João César, bom dia. Bom dia, obrigado Douglas. pela sua presença aqui no Hora Geral. Bom dia, Douglas. Bom dia, amigos do Hora Geral. A ideia de conversar com o João César é justamente de esclarecer um dos grandes problemas que, às vezes, a população que não sofre com a falta de água por causa da baixa dos reservatórios, dependendo da região, aqui no nosso estado, não tem muita preocupação. Mas a gente fala de economia, a gente fala de abastecimento, a gente fala de conscientização. E num momento como esse, afinal de contas, João, estamos também na semana de comemoração da água, né? E essa conscientização fica às vezes mais latente por causa dessa data, mas depois parece que a população esquece. Que contribuição a população, o telespectador, pode ter na preservação desse líquido tão precioso que é a água? É verdade, Douglas. Estamos esta semana comemorando o Dia Mundial da Água, que é comemorado no dia 22 de março. Então, é uma programação extensa, é uma programação que pega praticamente toda a semana. E o que você falou é muito importante. Não é só nesta semana, não é só no Dia Mundial da Água que nós temos que ter conscientização e usar esse líquido de forma racional. Tem que ser todos os dias do ano, os 365 dias do ano, para que a pessoa use com cuidado, sem desperdício. Simples mudanças de hábito são suficientes para uma economia muito forte para evitar desperdícios. E também essa mudança de hábito não causa nenhum desconforto para a pessoa. Um exemplo simples, muito fácil, é o exemplo de escovar os dentes ou de fazer a barba. A pessoa fechando... torneira fica aberta. Exatamente. Se ela fechar a torneira quando estiver fazendo a barba, tem uma economia muito grande e nenhum desconforto. Isso não causa nenhum problema. Um outro exemplo muito gritante que nós sempre falamos é justamente o que nós vemos, né, quando andamos pela rua, pessoas varrendo a calçada com mangueira, com água. Isso poderia ser feito muito facilmente com vassoura, sem gastar uma gota sequer de água. E olha, no mínimo a pessoa fica de 20 minutos a meia hora com aquela mangueira, até porque é um exercício até interessante. Você está lá com a mangueira aí, para alguém, opa, tudo bem? Hoje não deu para ir lá. Não, amanhã. Estava cansado. E a mangueira está ligada, né? Ou seja, ele está desperdiçando, ele está pagando a conta e ele não está tendo essa conscientização. Exatamente. Né? E isso nós vemos muito, não só em residências, mas também em prédios, né? E que a calçada é maior, o prédio normalmente é maior que uma residência, e a pessoa fica varrendo aquilo com líquido, com a água potável, que poderia estar sendo utilizada para matar a sede ou para fazer comida, e a pessoa simplesmente está jogando aquela água fora. Então, isso é uma dica muito forte que nós pedimos às pessoas, né? Para que não façam mais esse tipo de coisa, porque é um verdadeiro crime. Agora, João, e com relação a voltar um pouquinho, afinal de contas, a gente está praticamente no término do verão, né? Uma nova estação está chegando, né? E a gente sempre tem, pelo menos eu gosto muito do verão, altas temperaturas, a gente se veste mais à vontade, vai para a praia, isso é muito gostoso. Mas teve alguns registros de falta d'água aqui na região. E, lógico, você já participou de vários programas e eu estou tendo a oportunidade de conversar com você até para que você possa esclarecer. Com o término do verão, então a população não precisa se preocupar mais porque não vai haver falta d'água? Então, o exemplo típico que nós podemos mostrar para os nossos amigos do Hora Geral é o carnaval.
nós tivemos quase 2 milhões de turistas, fora 1,7 milhão de habitantes, moradores fixos aqui da nossa região, das 9 cidades, e nós não tivemos nenhum problema de falta d'água durante o Carnaval. Tivemos sim um problema pontual e específico numa parte do bairro da Enseada, no Guarujá, durante o Réveillon. Foram 1 dia e meio, 2 dias de problemas pontuais nessas áreas, tanto que nós temos muitas pessoas que passaram o Réveillon em prédios da Enseada que não sofreram nenhum problema de falta d'água, mas houve sim, numa área específica, um problema pontual em que houve falta d'água nesses locais, já foi diagnosticado, nós já fizemos as intervenções e isso foi sanado, tanto que durante o Carnaval não tivemos mais nenhum problema. A parte do verão acaba trazendo uma maior expectativa e um maior problema devido ao calor excessivo, que faz com que as pessoas mudem também de hábito e gastem mais água ou tenham um consumo excessivo em função de desperdício. Mas tudo isso, esse planejamento já é de conhecimento da Sabesp. Já é de conhecimento. Tanto que durante o Carnaval, onde nós tivemos também um fluxo de turistas muito grande, nós não tivemos nenhum problema. Agora, é bom frisar, Douglas, que nós temos manutenções que ocorrem durante o dia a dia, isso pode ocorrer agora nesse momento, um rompimento de tubulação ou, por exemplo, uma falta de energia numa estação de bombeamento que pode causar um problema de falta d'água momentâneo. Até a Sabesp fazer o reparo dessa tubulação, nós temos que fechar algumas válvulas, como um conserto dentro da residência da parte pessoa. Elétrica, tem que desligar o geral, então você vai tomar um choque, né? Para você poder arrumar. Isso é importante você explicar. Então, mas nada que demore 3, 4 dias. Exatamente, não que demore 3, 4 dias, muito pelo contrário. Normalmente, isso é feito em no máximo 6, quando é uma tubulação de grande diâmetro, né? Uma tubulação muito grossa que a gente fala, isso pode levar às vezes até 8, 10 horas, mas é plenamente substituível, sem causar desconforto, se a pessoa tiver caixa d'água. Então, o que nós temos também, muitas pessoas que acabam reclamando por não ter caixa d'água dimensionada. E isso é muito importante. A caixa d'água bem dimensionada, ela é suficiente para o abastecimento de uma residência por 24 horas. Essa bem dimensionada que você diz, ou seja, aquela que tenha um tamanho específico que possa atender o tipo de residência? Exatamente. Só para ter uma referência, a Organização das Nações Unidas recomenda um consumo por habitante de 110 litros por dia. É plenamente possível você viver, fazer comida, fazer a limpeza, tomar banho, higiene pessoal, com 110 litros por habitante em um dia. Se a pessoa tiver uma casa com 4 pessoas, com 440 litros, ou seja, com 500 litros, ela consegue sobreviver plenamente, sem desperdício, por 24 horas. O que nós vemos e temos contato é que, principalmente, por conta de turistas, né? A nossa sazonalidade aqui é um fator que contribui para um aumento desse consumo. Então, durante o pico do verão, que é durante o Ano Novo, nós chegamos a ter cidades onde a gente percebe que o consumo chega a mais de 300 litros por habitante. Ou seja, 3 vezes mais do que o recomendado. Então, é lógico que numa cidade do litoral, com característica turística, com um calor muito maior do que no interior, tem realmente um consumo maior até do que o recomendado. Mas 3 vezes é muito desperdício. Com certeza daria para sobreviver com 150 litros tranquilamente. Agora, João, a gente está nessa Semana Mundial da Água, você como superintendente aqui na região da Sabesp, a gente tem uma outra preocupação. Já não é de hoje que a gente ouve que nós precisamos racionar, economizar água, porque é um líquido que, segundo informação, dependendo de alguns países, já em 2025 vai ter a falta desse líquido precioso. É um alerta, é para afugentar, é para informar ou é uma realidade um dado como esse? Na realidade, a quantidade de água do planeta é a mesma, ela não muda, ela muda de estado.
ela pode estar na forma de gelo, né? Ela pode estar no estado sólido, pode estar no estado de vapor, em que você acaba não conseguindo aproveitar essa água. Sendo que a maior parte da água também é água salgada. Então, somente 0,01% de toda a água do mundo, ela é água doce. E uma pequena parte é que é possível de você captar. Então, são os aquíferos subterrâneos, como o aquífero Guarani, que nós temos aqui no Brasil, e que várias cidades do interior são abastecidas por poço artesiano. Não é o caso da Baixada. A Baixada é abastecida por rios. Só que essa distribuição da água doce, e o Brasil tem 12% de toda a água doce do mundo, ela não está bem distribuída. A maior parte da água do Brasil está na bacia do Rio Amazonas, na região norte, onde tem muito pouca população. Onde tem muita gente... Ou seja, que não precisa de tanta água como nós. Exatamente. Então, a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, onde tem uma concentração de população muito grande, tem muito pouca disponibilidade hídrica. Na Baixada, nós temos a Serra do Mar, que é um manancial muito bom, porque é uma barreira física, que vem a brisa marinha, acaba tendo muita precipitação, muita chuva, e essa chuva abastece os nossos mananciais aqui da Baixada Santista, onde a Sabesp capta essa água de ótima qualidade na Serra do Mar, né, nos rios que formam a Serra do Mar, e faz o tratamento e distribui para a população. Então, nós dependemos de um índice pluviométrico para fazer a captação de água. Graças a Deus, na nossa região, temos um índice pluviométrico alto, né? Em casos excepcionais, como nós passamos recentemente, por um verão completamente atípico, onde nós ficamos muito 40 quente. Dias sem chuva e muito quente. No mês de janeiro. Principalmente no mês de janeiro. João, os nossos telespectadores podem fazer perguntas no 3041-6777, mas para ilustrar e aproveitar não só o conhecimento do João César, mas também de interrogá-lo com relação à superintendência na qual ele é responsável. Eu tenho algumas fotos, como por exemplo a foto da estação de Jurubatuba. Essa foto eu queria que você falasse um pouco qual a utilização dessa estação, aonde que ela fica e se ela é nova e qual a utilização com relação ao fornecimento de água para a população. Então, a estação de tratamento de água de Jurubatuba, ela fica no município de Guarujá, bem em frente ali ao trevo da Vila Áurea, em Vicente de Carvalho. Ela é responsável pelo tratamento de 2.000 litros por segundo. Ela capta a água do rio Jurubatuba e do rio Jurubatuba-Mirim. Uma curiosidade, esses rios ficam na área continental de Santos e abastecem, então, todo o município do Guarujá e o distrito de Vicente de Carvalho. Então, é uma estação moderna, foi inaugurada no final do ano passado, já estava em pré-operação, que nós chamamos, né, uma estação desse porte, ela é a segunda maior estação de toda a nossa região aqui da Baixada Santista e a terceira maior do estado. A primeira seria aquela ali do morro, aqui no Marapé? Ali é um reservatório. A nossa maior estação de tratamento é na estação de tratamento de água de Cubatão. Assim que a gente desce a Serra pela Anchieta, olhando do lado esquerdo você vê a nossa estação. Então essa é a maior aqui da região metropolitana da Baixada. Essa que você está mostrando fica no Guarujá, que foi entregue no final do ano. Final do ano passado. E o intuito dessa estação é justamente distribuir a água especificamente para a população do Guarujá, que envolve também Vicente de Carvalho. É isso aí. Guarujá e Vicente de Carvalho têm uma população fixa de aproximadamente 320 mil habitantes, uma população flutuante que durante o Réveillon chega a quase 1 milhão de habitantes, a mais, né, que são os turistas que vão para o município do Guarujá. E essa estação de tratamento, ela fornece a água para essa população toda e nós também temos o reforço através de uma travessia subaquática no canal aqui do estuário, que pega a água do reservatório de Santos e São Vicente, a gente chama de reservatório túnel, que é o maior da América Latina, são 110 milhões de litros de água neste reservatório, em que também ajuda no reforço do abastecimento do município de Guarujá. João, eu vou entrar num assunto, não é muito a sua área, mas você, como superintendente da Sabesp, vai poder, pelo menos, esclarecer e orientar os prefeitos da nossa região metropolitana.
Nós temos um problema muito grande que é o déficit habitacional, ou seja, falta de moradias. Se a gente pegar ali o entorno, a gente pode pegar Guarujá, ali Vicente de Carvalho, e depois você pega Cubatão, você pega Santos, São Vicente. E o que a gente observa nesses locais? Muita ligação clandestina de água. E aqui eu não quero criticar os meus amigos que moram em condições subhumanas ou até em submoradias. Ninguém está lá porque quer. Está lá porque não tem onde morar e não tem condição de vida, de repente, de pagar um aluguel ou de ter uma casa. É bom a gente explicar para que o telespectador também entenda. Mas a gente observa, quando a gente visita esses locais, muita ligação clandestina. O que eu entendo por ligação clandestina? Um desperdício de água e, lógico, um abastecimento, uma distribuição que não está tendo o retorno financeiro. Por que eu digo isso? Eu pago a minha conta, o telespectador também paga a conta e a gente vê esse desperdício. Por quê? Porque não existe uma fiscalização. A Sabesp tem essa preocupação? Existe algum programa de tentar, lógico que ela não pode oficializar, porque às vezes é uma área invadida, mas de fazer uma distribuição com um valor mais acessível, para que não haja um desperdício, porque se a gente fala tanto em economia e você chega nesses locais, você vê o desperdício de água, por exemplo. A Sabesp tem esse entendimento, tem essa conscientização? Tem sim, Douglas, e esse ponto é fundamental. É fundamental, essencial, prioritário para a Sabesp, porque a nossa região é a região do estado onde tem a maior quantidade de pessoas vivendo em condições subnormais. E isso afeta diretamente o abastecimento de água. Infelizmente. Por conta do quê? Ninguém vive sem água. Não tem como sobreviver sem esse líquido. O nosso corpo, 70% dele é composto de água. Exatamente. Então, certeza absoluta, se a pessoa não tem uma ligação normal pela Sabesp, ela com certeza está fazendo uma ligação clandestina porque ela necessita disso para sobreviver. Preocupada com isso e para que essas ligações clandestinas não afetem o abastecimento das outras áreas, das áreas normais, a Sabesp, então, está com um programa muito forte para sanear, até o nome desse programa se chama Sanear Meu Bairro, onde a Sabesp entra para regularizar essas áreas em parceria com as prefeituras, para que isso não afete o abastecimento das outras pessoas. Vou dar um exemplo do município de Guarujá. Nós temos 33 mil moradias, ou seja, praticamente 110 mil pessoas, 1/3 da população fixa, vivendo em áreas não regularizadas. E a Sabesp, junto com a prefeitura, está fazendo um trabalho de regularização dessas áreas. Excelente. Isso é um trabalho que a gente chama de trabalho de formiguinha, que ele não é de um dia para o outro que ele fica pronto, ele demora um tempo, precisa de uma política habitacional, é uma solução a longo prazo. A solução a curto prazo, a Sabesp já está fazendo, onde ela está entrando nessas áreas, fazendo os remendos, não deixando aquelas ligações clandestinas que são feitas com material inapropriado, sem técnica nenhuma, com mangueiras muitas vezes que seriam utilizadas para eletricidade, sendo usadas para carregar água. Isso fura, ela não tem uma vedação perfeita. Então, a Sabesp até pede à população, mesmo nessas áreas informais, não regularizadas, que entre em contato com a nossa central de atendimento. O telefone é 0800 0550 195, para que mostre para a gente, fale para a gente, aonde está vazando água, mesmo nessas áreas informais, para que a Sabesp possa atuar, eliminando esse desperdício e fazendo com que essa água não seja jogada fora. Com esse tipo de ação, você consegue uma economia enorme. E essa água que estava sendo desperdiçada, ela vai para o reservatório da Sabesp, ela vai para a torneira das pessoas que têm ligação normal e não afeta o abastecimento. Isso é um problema muito sério, nós vivenciamos isso este ano em algumas áreas, então isso é muito importante. Essa regularização fundiária, ela também é uma prioridade da Sabesp, sim, e nós estamos fazendo essa ação muito forte. Tem um exemplo, nós vamos entrar esta semana na prainha, lá em Vicente de Carvalho, para regularizar essas áreas. A próxima comunidade que nós vamos atuar, já em parceria também, né, com a prefeitura, é na Vila Baiana,
lá na Também Enseada, no Guarujá. Temos também a intenção de entrar em seguida no Perequê, também lá no Guarujá. Então, esses são os 3 núcleos principais, prioritários que a Sabesp está entrando. Em Cubatão, nós já temos o programa Serra do Mar. É um programa do governo do estado, habitacional, onde as pessoas que teriam que ser realocadas já foram uma parte, a outra parte ainda está em processo de realocação. Uma parte delas foram para os conjuntos habitacionais Rubens Lara, lá no Casqueiro. E as pessoas que vão ficar ainda lá na Serra do Mar, tem uma empresa contratada pelo governo do estado para executar as ligações de água, as redes de água e as redes coletoras de esgoto, interligando ao sistema da Sabesp. Então, Cubatão já está com um programa muito forte para regularizar essas áreas. Fala o seguinte, vou chamar um rápido intervalo comercial. Eu tenho fotos também da estação Mambu Branco. Aí você vai saber depois do intervalo com o João César, aonde que fica essa estação de Mambu Branco. Fica aqui em Santos? Fica em Itaém? Fica em Peruíbe? Você vai saber, nós temos fotos e ele vai explicar um pouco mais qual a responsabilidade da distribuição dessa estação em Mambu Branco. E, João, tem pergunta já chegando pelo 3041-6777. A Miriam Alves do Morrinhos. Ela acabou de ligar, mas a sua pergunta eu vou passar ao superintendente da Sabesp depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral. É rápido.